Bem-vindo à Fast Talk da JTV. A proposta de orçamento do Estado para 2022 já foi entregue e vai agora ser discutida na Assembleia da República. O que podem esperar as famílias e empresas deste documento? Temos connosco para esta reflexão sobre o documento a economista Vera Gouveia Barros. Muito obrigada por estar connosco. Como é que define globalmente este orçamento de Estado? A minha definição vai ser semelhante àquela que já tinha apresentado em outubro, porque o orçamento também é muito semelhante àquele que foi chumbado nessa ocasião. E que é um orçamento que, atendendo àquilo que é a estrutura da economia portuguesa, a sua distribuição de rendimentos e o problema de crescimento que nós conhecemos no século XXI, tem uma componente essencialmente redistributiva. Claro que há sempre opções que podem ser feitas dentro daquilo que é o espaço de manobra limitado que nós temos, também pela questão dos problemas de finanças públicas que o país tem experimentado. Portanto, os nossos níveis de dívida não permitem que estejamos aqui com grandes veleidades. Este orçamento para 2022 acautela devidamente o cenário de inflação previsto para este ano, 4%. As famílias vão perder rendimentos? O que sucede aqui é que este novo cenário de inflação, que aliás se agravou com a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia muito por força dos preços da energia e também pelo preço de algumas das matérias-primas, sobretudo alimentares. Este crescendo de preços era uma realidade que nós já vinhamos a conhecer desde o final de 2021, início de 2022. Portanto, e depois com a guerra, claro, a situação agravou-se e este orçamento, que na verdade acaba por ser o de outubro, mas com esta nova conjuntura, atualiza o cenário macroeconómico atendendo a isso. No entanto, mantém os escalões exatamente como estava previsto em outubro, não faz uma atualização dos escalões e, portanto, o que nós temos aqui é que para o mesmo salário nominal, que é no fundo o que vai interessar em termos de fiscalidade, nós vamos ter salários reais mais baixos. E para esses salários reais que são mais baixos, vai incidir a mesma fiscalidade que antes. Ou seja, no fundo, nós, em termos reais, vamos estar a cobrar mais impostos às pessoas. Até porque naqueles empregos em que este orçamento não prevê para os funcionários públicos um aumento de rendimentos que compense os efeitos da inflação, e eu compreendo isso, porque se considera que este período inflacionista é uma questão conjuntural e que se eu os fosse refletir nos vencimentos, a coisa podia agravar-se. Mas para as empresas que compensem os seus trabalhadores pelos efeitos inflacionistas, isso vai significar que, em termos nominais, os salários dessas pessoas vão crescer e, portanto, elas vão estar em escalões mais elevados ou com uma parcela maior no escalão e a sua taxa média vai aumentar, apesar de, em termos reais, elas estarem a ganhar exatamente o mesmo. Portanto, nós temos aqui a inflação veio de facto, e nós já não estávamos habituados, há muito tempo que não temos estes valores para a inflação, já não estávamos habituados a isto. Uma outra coisa é que nós temos os escalões de tributação e depois temos aquilo que são as tabelas de retenção, ou seja, todos os meses a nossa entidade patronal retém para fins de IRS parte do nosso rendimento e depois no final do ano submetemos a declaração, é uma fase que está agora a decorrer e fazemos os devidos ajustes e muitas vezes temos dinheiro a receber em função de temos os reembolsos do IRS. Numa altura, portanto, esses reembolsos do IRS, vamos compreender que foi dinheiro que o Estado cobrou e que depois, no fim do ano, se constata que o cobrou indevidamente e que o tem de restituir aos contribuintes. No mundo em que a inflação é baixa, próxima de zero, eu receber 200 euros agora ou 200 euros mais tarde não faz grande diferença. Num mundo em que existe inflação, isso não é assim. Portanto, também temos de olhar para todo o dinheiro
que fica retido indevidamente e sabemos que as tabelas de retenção têm sido mexidas precisamente para corrigir esse problema, ou seja, essa poupança forçada que no fundo o Estado obrigava os contribuintes a fazer, no mundo de inflação essa poupança forçada desvaloriza a atenção, portanto também temos de ter esta nova abordagem e percebemos que vamos de facto viver num mundo diferente daquele que conhecemos nos últimos anos. E tendo em conta que o cenário global mudou, é aceitável que se replique em grande parte das medidas que foram apresentadas no Orçamento do Estado em outubro? Grande parte das medidas que foram apresentadas nesse orçamento tinham que ver ou a tentar resolver problemas estruturais da economia, por exemplo, a questão da demografia, e esse problema mantém-se inalterado, ou então as tais medidas de cariz mais redistributivo, como por exemplo os aumentos das pensões. Relativamente a estes aumentos, nós podemos sempre questionar-nos porquê os 10 euros e porquê não 20, porquê não 12, porquê não 8, mas isso é uma pergunta que eu acho que nós devemos fazer sempre em termos de apoios sociais e era bom que tivéssemos uma medida de custo de vida, ou seja, sabemos para os pensionistas, por exemplo, o que é que 10 euros representam no seu cabaz de consumo, nas suas necessidades, nos medicamentos que deixam de comprar, o que é que vai possibilitar, que melhoria é que vai trazer. O que eu acho, e isto repescando um bocadinho aquilo que disse anteriormente, é que de facto, ao não mexer nos escalões, eu estou de facto a tributar mais os contribuintes e por isso havia essa... Acho que essa é a medida que falta, não é tanto o facto de se replicarem as medidas, agora num mundo que mudou, é o facto de não se ter feito essa alteração, embora depois todas as críticas que foram feitas em outubro, eu fiz algumas, se possam fazer aqui também. Quanto ao desdobramento do terceiro e sexto escalão, é uma medida positiva para o bolso dos contribuintes? Pois, isso foi na altura um dos temas muito em debate e o que nós estamos a fazer aqui é a tornar o sistema bastante mais complexo com a introdução destes novos escalões. Estes novos escalões, no desdobramento, aquilo que nós vemos é que as taxas marginais vão ficar reduzidas face ao que era o escalão em 2021. Mas depois, infelizmente, nós não temos dados suficientes publicados da parte da autoridade tributária para depois conseguirmos perceber até que ponto é que estes escalões, da maneira que estão definidos e conjugados depois com a parte dos benefícios fiscais, se traduzem numa efetiva progressividade do IRS, porque no fundo quando eu faço este desdobramento, aquilo que estou a fazer é tentar tornar o imposto um bocadinho mais progressivo. Nós em Portugal temos sempre um problema que é o da distribuição dos nossos rendimentos, que é profundamente assimétrico, ou seja, nós temos muita gente a receber na metade mais baixa da distribuição e nós vemos isso, por exemplo, quando olhamos para aquilo que é o salário mínimo, o comparamos com o médio e o comparamos com o mediano e percebemos que tudo isto está muito próximo, o que quer dizer que temos um padrão de baixos salários. E isso é um problema porque significa que a nossa classe média, em termos estatísticos, na verdade tem níveis de rendimento que não correspondem a um padrão sociológico de comportamentos de uma classe média, porque não nos permite ter esses padrões de comportamento. E depois, no orçamento, surgem muito as questões, aquele conflito entre o que são os nossos princípios de tributação, aquilo que nós achamos, ou pelo menos que eu acho, e depois a realidade da distribuição dos nossos rendimentos e as despesas que temos e para as quais precisamos de gerar receita. Claro que tudo isto pode, e eu sou defensora disso, que se olhe para o orçamento quase é chamado o orçamento de base zero e, portanto, ir ali ver onde é que nós temos desperdícios. Eu não quero usar a terminologia das gorduras, porque ficou com uma conotação muito negativa, mas se calhar nesta altura nós estamos estranhamente a discutir o orçamento na primavera e, portanto, com a perspectiva do verão aí a chegar, acho que podemos falar de facto na redução de gorduras e criar e termos um Estado que seja mais eficiente.
E para finalizarmos, o que podem esperar as empresas deste Orçamento do Estado, nomeadamente no que diz respeito aos custos energéticos? Estão previstas no orçamento, aliás, eu creio que já foram aprovadas em Conselho de Ministros da semana passada medidas avulsas para compensar a subida dos custos energéticos, mexendo na fiscalidade. Nós sabíamos que havia uma dificuldade em mexer no IVA, porque o IVA é um imposto europeu e, portanto, isso teria de ser negociado lá fora, mas a solução que se encontrou é fazer uma redução do ISP, que vai ser equivalente a uma redução do IVA de 23% para 13%. Mas isto são medidas que são paliativos e que vão sendo avaliadas, sendo que eu acho bem que se avalie o seu custo e eficácia. Em termos das empresas, portanto, nesta parte dos custos energéticos estamos a usar um instrumento fiscal que me parece bem. Na parte do PRR também há verbas previstas para fazermos a chamada transição energética e, portanto, parece-me que esse aspecto mais estrutural é mais importante. Depois, sempre que estamos a discutir orçamento, falam-se sistematicamente das mesmas questões e que têm que ver com a competitividade fiscal que Portugal tem ou não tem relativamente às empresas e na capacidade que tem de atrair investimento. Eu, sobre isso, mais do que falar dos níveis de fiscalidade, falaria da complexidade do nosso sistema fiscal, que é elevada, e isso representa em si um custo, porque qualquer empresa que queira entrar no mercado sabe que vai ter de aprender regras que não são simples e há impostos de várias naturezas, há taxas, há contribuições, há exceções, uma série de coisas que são complicadas e que depois representam para as empresas uma carga elevada. Pois, não resisto, embora não seja exatamente o âmbito de pergunta, mas não resisto aqui a fazer uma comparação entre o que são que eram as perspectivas em outubro e o que são agora. Nós vemos que o Governo corrigiu a sua estimativa de crescimento económico, tinha previsto em outubro 5,5%, agora baixou para 4,9%. O que é normal neste cenário, estamos à espera de um crescimento económico mais baixo, mas depois, curiosamente, o desemprego, a perspectiva para o desemprego é mais otimista. Eu sei que a taxa de desemprego não se liga diretamente com a taxa de emprego, mas aquilo que me faz suspeitar é que há aqui uma redução da produtividade, pronto, não é uma redução da produtividade face a 2021, mas sim uma redução face àquilo que se esperava em outubro. Portanto, o crescimento para a produtividade é mais baixo agora do que era em outubro e isso é, de facto, o nosso grande problema. É para aí que temos de olhar. Muito obrigada pela presença então nesta Fast Talk da JETV. Acompanhe este e outros temas em JETV e em jornaleconómico.pt e até à próxima.